Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Eu estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho, um pouco da minha história. Eu vou tentar resumir tudo para vocês. Hoje eu sou uma pastora com o chamado apostólico e eu era igual o Davi, abandonado, rejeitado. Passei por muitas situações na minha vida difíceis, a qual eu não imaginaria chegar até aqui. Para quem não me conhece, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu tenho 26 anos, tenho 2 filhos, tenho uma família, meu esposo é o pastor Alain, eu tenho um filho chamado José Guilherme, Lorenzo Gabriel e o meu enteado também, que eu tenho como filho, que é o Arthur. E tudo isso na minha vida foi Deus quem me deu. Aleluia. E eu quero aqui contar para os irmãos que estão aqui ouvindo e vendo esse vídeo, não desista. Não desista da sua vida, não desista da sua história. Deus, ele já escreveu tudo para você. Não se preocupa, amém? A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Davi, ele pastoreava ovelhas, ele era esquecido. Davi era um bastardo. Davi, o seu pai, Jessé, ele não ligava para Davi. Deixava Davi lá no pasto esquecido, enquanto seus irmãos tinham honra. Só que Deus incomodou um homem chamado Samuel. E Samuel, Deus falou, vai lá, porque eu quero levantar um rei de Israel. Só que o que me chama a atenção é que não passava na cabeça de Davi que ele iria ser consagrado a rei de todo Israel. Não passava na cabeça dele. Ele era um adolescente, cheio de sonhos, só que os sonhos limitados, posso conjecturar eu. Ou melhor, ele nem sabia da existência ainda dos sonhos que estavam no seu coração. Estavam ali armazenados, trancados, mas ali já havia sonhos. Aleluia. Só que Davi, ele era genuíno, era sincero. E Deus manda Samuel encher a botija de azeite. E assim Samuel vai lá naquela terra, vai lá na casa de Jessé, reúne todo mundo, reúna todos os seus filhos. E assim Jessé fez, reuniu todos os seus filhos, e ali estavam todos eles formosos, altos, porque o sucessor, né, o primeiro no caso, né, o seu sucessor viria a ser Davi, era Samuel, ou era o rei Saul, só que Saul não fez o que deveria ser feito e Deus se desagradou o coração de Deus. E Deus falou para Samuel, eu não quero mais Saul, eu não quero mais que Saul governe todo Israel. Eu já vi alguém que esse sim tem o meu coração e é o meu segundo coração aqui na terra. E quando Jessé reúne seus filhos, o próprio Samuel, ele falou assim, provavelmente deva ser esse. E aí o Senhor exortou Samuel e falou, Samuel, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração, não é esse. E aí Samuel falou assim para Jessé, só tem esses aqui o seu filho? E aí Jessé falou assim, tenho mais um, vou chamar, manda chamar. E ali o seu servo chamou, aleluia, mandou chamar Davi. E a Davi, eu estou aqui apacentando as ovelhas, eu preciso guardar as ovelhas. Até nisso aquele homem era cuidadoso. E assim foi, Samuel unge Davi. Só que aí que começa. Quando Samuel unge Davi, ele não foi habitar logo como rei, não. Houve um processo muito grande sobre Davi. Deus, ele te trouxe aqui nesse vídeo para dizer, não pule processos. O processo na sua vida é real e você precisa passar por eles. E assim você estará apto a fazer o que Deus te entregou na sua vida. Talvez um chamado de pastor, uma pastora, um chamado apostólico, um chamado de levita, não sei. O que Deus falou para você? Não pule etapas, porque isso é fundamental para as promessas do Senhor se realizar nas suas vidas. A promessa ela ainda está de pé. Deus ele manda te dizer que as promessas que ele fez na sua casa, na sua vida, elas vão acontecer. Mas não queira pular a etapa do processo. O processo e a etapa, ela anda lado a lado. Davi, ele ainda ficou numa caverna de Absalão, e ali Davi, ele chorou, ele sentiu dor. Davi,
ele ficou muito, 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 muito triste. Quantos de nós que temos um chamado pastoral, um chamado na casa do Senhor, seja lá qual for, a gente passa por momentos tristes, difíceis, mas é nesse período que Deus está lapidando quem somos para a grande obra que Ele tem conosco. Aos meus 12 anos, eu fui abusada pelo meu pai, a qual eu amava muito, a qual eu via ele era tudo para mim. E ele abusou de mim, eu passei por os piores processos, a minha mãe não acreditou em mim que ele abusou de mim. E eu passei por situações a qual eu não gostaria de ter passado, mas eu passei e hoje estou aqui. Aos meus 18 anos, eu tive meu primeiro filho. Na verdade, não, eu tive meu primeiro filho, o Lorenzo, quando eu tinha 16 anos. E aos 18 anos, não, 16 para 17. Aos meus 18 anos, ele fez 1 ano e o meu primeiro esposo faleceu. Da pior forma que você possa imaginar. E nessa situação toda que eu passei, eu vi Deus. Deus estava sempre lá. E eu perdi o pai do meu filho, a qual estava ali comigo. Eu jamais imaginaria, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos. Quando ele faleceu dia 24 e eu faço aniversário dia 23, um dia antes. Só que no outro dia, quando eu acordei, tudo aquilo aconteceu sobre a minha vida. E eu me vi em desespero, eu cortei o meu cabelo. O cabelo, pra mim, é sinônimo de honra. Eu amo o meu cabelo, isso aqui é o meu véu. E eu cortei o meu cabelo. Cortei e eu tinha um apreço pelo meu cabelo naquela época, assim como eu tenho hoje. E nesse período, eu me vi dentro de uma caverna. Chorei, passei momentos terríveis. Pessoas a qual eu não imaginava ficaram ao meu lado, enquanto pessoas que estavam ao meu redor desacreditaram de mim. Tentaram fazer de tudo para me envergonhar pelaquela situação. E Deus, ele estava lá. Deus, ele não tinha desistido de mim. Enquanto meu filho, eu vi forças nele, que Deus colocou ali para me dar força, para me passar por toda aquela situação. E eu venci. Hoje eu estou aqui. As cicatrizes, o Senhor passou um bálsamo. O bálsamo do Senhor sobre minhas feridas. E hoje o Senhor me levantou para me curar a outra pessoa também que esteja passando pela mesma situação ou uma das situações que eu passei. Porque isso aqui foi só uma delas. E tem coisas, irmãos, que a gente não pode contar tudo. Mas aqui é só um pedacinho do meu testemunho. Eu não posso contar tudo que eu passei, porque tem coisas que é entre eu e o Senhor e o processo que a gente estava passando, vivenciando. E tem coisa na nossa vida que Deus, ele vai permitir a gente passar não para nos matar, mas para a gente se reencontrar. Porque ai de mim se não fossem as feridas. Ai de mim se não fossem meus processos. Ai de mim se não fossem os levantes que eu passo ou já passei, gigantes até. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse Deus. Tem coisa na nossa vida que se Deus não fizesse, a gente não estaria aqui. Se eu não passasse por tudo aquilo que eu passei no meu passado, eu não estaria aqui agora. Não estaria. Eu não estaria fazendo a função que Deus quer. Eu estaria agora trabalhando na área que eu queria. Porque até nisso o Senhor, ele não quis que eu fizesse. Eu fazia nutrição. Eu estava cursando nutrição. E o Senhor falou que não era para mim fazer isso, que eu iria viver da obra. E quando o Senhor falou que eu viveria da obra, eu me frustrei muito, porque eu não queria ser uma pastora, um pastor que ficasse pedindo esmola aos outros, como a gente vê aí. Faça, oferte, ficar implorando. Eu não queria isso. Sendo que não foi isso que Deus, eu tinha colocado expectativa. E Deus, ele falou pra mim, ele me confirmou 10 vezes, 2 vezes em sonho e 8 vezes em profetas. E quando Deus, ele afirmava pra mim e confirmava e testificava, eu não queria acreditar. A última vez, eu tive uma confirmação com o próprio Deus no monte. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu faça isso, viva da obra, o Senhor vai me dar um sinal aqui nesse monte. E o Senhor deu. Eu chorei abundante, eu tive aquela revelação do Senhor, o próprio Deus falando pra mim, confirmando. E assim foi feito. Tem mais ou menos 1 ano e pouco que eu vivo da obra do Senhor. E Deus, ele não deixa faltar nada. Nada. Já viajei para alguns lugares. E ele afirmou a boa obra na minha vida. Hoje eu tenho um ministério que se chama Ministério Elo, a qual
ele está começando na internet, ele é totalmente virtual, mas eu não posso colocar Deus em uma caixinha, ele não deixa de operar só porque não é uma igreja física, ele faz e ele sempre fará sinais e maravilhas aonde a gente for. E para a glória de Deus, está sendo com excelência. E é uma promessa, o físico, sim. Mas eu quero dizer para você, com tudo isso que eu tô falando aqui, que Deus é Deus. Deus, ele não muda. Quantos testemunhos eu tive que passar e vivenciar? Essa casa que eu estou hoje foi fruto de uma revelação de um profeta que eu fui ao culto e ele falou assim: você vai ter uma casa, ela vai ter piscina e depois, quando o Senhor firmar tudo, você vai sair dessa casa, você vai ter uma outra casa e o Senhor já me mostrou qual será essa outra casa. Mas o que eu quero dizer para vocês, Deus, ele faz a promessa, mas a gente também tem que correr atrás. Essa casa aqui, eu fiquei 1 mês orando por ela. E quando eu passei por essa casa, eu já coloquei tudo na minha cabeça. Como é que ia ser o quarto, como é que ia ser a sala, como é que ia ser, onde a piscina iria ficar. E como eu não tinha dinheiro, era um sonho impossível. Eu achava que era impossível para mim, mas eu não desistia. Mesmo sendo improvável, eu não desisti de orar. Fiz campanha na madrugada, eu não deixei de orar. Eu fiz jejum por isso, me jejuei, eu me quebrantei. E Deus, ele fez. Deus abriu meios e caminhos para que eu pudesse estar aqui agora com a minha família. Então eu quero dizer para você, Deus, ele faz. Deus, ele opera. Mas é preciso que nós também venha fazer alguma coisa para o reino dele. Se Deus, ele falou para você que você tem um chamado, você precisa fazer alguma coisa para exercer esse chamado. Zeus, não, meu cachorro. Então você precisa fazer algo para exercer a sua função a qual Deus falou. Se Deus falou para você que você será um grande pregador da palavra, você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado? Peraí só um momento. Então, se Deus falou para você que você será um grande levita, você vai tocar bateria, você vai cantar, o que você está fazendo para se preparar para isso que Deus falou? Você precisa reagir ao reino de Deus. Você precisa entender que o reino de Deus é tomado pela força. A palavra do Senhor vai dizer isso. Amém? Então, como eu estava aqui falando de Davi, Davi e eu tem tudo a ver. Tudo a ver. A minha família, ela me abandonou. A família que eu amava, os primos, as primas, a maioria abandonaram quando eu passei por essa situação do pai do meu filho falecer. E eu me vi sozinha por muito tempo com a minha mãe. A única pessoa que me acolheram, eu sei quem me acolheu. E eu louvo a Deus pela vida delas, pela vida deles. Louvo a Deus. Mas passei algumas situações de emboscada de Satanás, a qual eu não tinha experiência. E eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Acabei adquirindo um imóvel. E esse imóvel, eu passei por muitas guerras nesse lugar. Eu passei por muitas situações a qual eu não imaginava para vivenciar e passar, mas aquilo dali me amadureceu mais uma vez. O que eu quero dizer com todas essas experiências que eu tive, tão nova? O Senhor permitiu eu passar por tantas guerras, mas para mim chegar até aqui e não desistir do meu chamado, não desistir da minha vida, Deus, ele nos coloca nessa situação para nos amadurecer, para que a gente venha contar experiências que nós mesmos vivenciamos, que nós mesmos adquirimos com a gente. Não, é muito bom você ouvir testemunhos, mas quando você vive o testemunho, você, na sua vida, é diferente. Você precisa passar por guerras, por lutas, por situações, a qual você parece que você não vai sair da situação, para você adquirir conhecimento e sabedoria e, o melhor, um testemunho vivo de que Deus é na sua vida, que você passou por isso, porque foi a mão de Deus. Então, se Deus te colocou numa situação hoje, que para você é difícil, que para você é uma situação que você tá no meio de um poço e nesse poço você caiu dentro dessa emboscada de Satanás, nem tudo é Satanás. Algumas coisas sim, a gente entra no meio de situações por conta de nós mesmos, mas outras é Deus nos provando. Deus prova? Sim, Deus ele prova. Davi, ele não exerceu a função de rei logo de imediato. Davi passou por muitas situações, inclusive perseguição. E eu já passei por muitas perseguições e eu ainda passo. Satanás, ele não vai, muitas das vezes, colocar pessoas de um ministério fora. Ele vai colocar pessoas para te afrontar dentro do seu ministério. O seu maior ministério não é só lá quando você vai numa igreja física, mas dentro da sua casa. Eu já passei guerras dentro da minha casa, a qual eu tive que levantar a bandeira da paz.
e deixar tudo no Senhor no controle. E situações também a qual líderes se levantam contra nós. Líderes que têm experiência, são antigos, assim como Saul. Saul também tinha muito conhecimento, principalmente em guerra. Saul, ele era formoso, ele tinha aparência de rei. E quando Samuel foi ungir Davi, o pequenininho demais, sem experiência alguma, só que a gente não imagina quantos leões e ursos Davi ele matava no pasto. Isso os irmãos de Davi não sabiam e nem o seu pai, Jessé. Muito menos Samuel. Então, a gente está acostumado a olhar para a pessoa com uma aparência, mas a gente não sabe o que carrega dentro. O que o Senhor está dizendo para você? Para de julgar o outro por aquilo que você está vendo. Enquanto o Senhor, Ele conhece o coração. Amém? Deus, Ele conhece o nosso coração. Experiências são necessárias para a gente, até mesmo a gente, ver quem somos em Cristo Jesus. Então, se Deus está colocando você nessa situação, saiba que é para algo muito melhor e maior. O propósito de Deus, ele não é reconhecido no processo que a gente passa, mas aquilo que a gente não consegue ver, mas que ele já gerou no reino dele. É igual Ana. Ana, ela já estava gerando a sua promessa, mas ela não sabia. Ela estava gerando. Todas as vezes que Penina afrontava ela estava gerando a promessa. Mas bastou ela liberar. Quando ela libera, nasce Samuel. Então, Deus está falando para você. Faça essa criança nascer. A promessa, ela precisa nascer. Até quando você vai deixar os afrontas de Penina paralisar o que Deus tem para você? Hoje, eu entendo que muitas coisas na minha vida não tinham nascido ainda, porque eu estava me colocando numa situação de vitimismo. Meu pai abusou de mim, eu perdi muito cedo, mataram muito cedo os meus sonhos, os meus planos. Só que eu entendi quem eu sou. Quando a gente entende quem a gente é no mundo espiritual e no reino de Deus, a identidade em Cristo Jesus, tudo muda na nossa vida, a chave vira. Davi, ele entrou numa caverna, Davi passou por situações muito chatas, muito difíceis, mas ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele tinha essência, Davi era genuíno, era o coração segundo o coração de Deus. Então, hoje, os afrontas de Saul vêm para nos desesperar, para nos machucar, para nos desapontar, mas Deus, ele já assinou a sua vitória. Amém? Então, um pouco do meu testemunho juntamente com Davi é porque ele se encaixa. Ele se encaixa. Quando eu recebo alguma revelação, alguma profecia, sempre relacionada também a Davi. Deus, ele me vê como Davi. Porque só eu sei o que eu passei enquanto eu estava no pasto, pastoreando as ovelhas e matando urso e leão à madrugada, nas setas noturnas. Mas eu estava ali com a proteção de Deus, ele me dava autoridade, ainda nos dá a autoridade para matarmos serpente, escorpião e tudo aquilo que faz dano. Não lhes fará dano nenhum para nós. Mas a gente precisa crer e saber quem somos em Cristo Jesus. Aí sim, a nossa identidade vai estar firmada numa âncora que é Jesus. A âncora do meu barco, ela pertence a Deus. E a minha âncora, ela não faz eu naufragar. E ela também não vai fazer você naufragar. A âncora do nosso barco é Deus. Então, faça para o reino dele, reaja às suas promessas. Eu me lembro, o último testemunho que eu vou contar, porque são muitos, senão eu vou fazer um livro aqui Vou fazer um livro, irmãos, mesmo assim não vai dar. Fazer um podcast, ou melhor dizendo, tem o cabelo aqui. Eu me lembro que quando eu fui fazer um curso de ações de graça na minha casa, eu faço aniversário dia 23 de janeiro, como vocês sabem. Acabei de falar, né? No início desse vídeo. E eu chamei umas irmãs, eu não vou citar o nome, eu não quero envergonhar ninguém, eu também não quero citar ninguém aqui, só vou deixar minha experiência, amém? Porque isso pode confrontar o meu adversário, né? Mas eu não tô aqui para confrontar o meu adversário em si, mas o meu inimigo, ele vai se achar confrontado, mas não é isso que eu quero fazer. E eu lembro que essas moças, elas vieram na minha casa, uma delas é missionária, uma outra diaconisa, e outras são intercessoras dessa irmã. E eu chamei elas para vir. Uma delas era minha amiga, eu achava que era. E aí, ela me entregou algo da parte de Deus e ela falou assim, Deus, ele não quer que você exerça seu pastoreal. Sendo que o óleo já desceu sobre a minha cabeça, Deus, ele já tinha me escolhido. E quantas coisas o Senhor fala, e fala para mim em promessas e tudo mais. E não era a hora de eu parar, ao contrário, era a hora de eu prosseguir. E não retroceder. Jesus não quer que a gente retroceda jamais. Se for o tempo da caverna, a gente vai ficar no tempo da caverna, de Absalão. Mas a gente não pode paralisar o que Deus tem para nós.
E o tempo da caverna na minha vida foi muito tempo. Aleluia. Então agora é hora de avance. Avance, avance, avance. E ela falou pra mim em línguas e começou a entregar aquilo pra mim e meu coração trancou. Eu não recebi. E depois de todo aquele culto, ela falando pra mim, apontando o dedo pra mim e falou assim, Deus não quer. E aí eu esperei ela falar e eu falei assim, eu te repreendo, eu não aceito. Deus, ele não quer isso pra mim. Ele quer que eu avance, ele quer que eu faça e reaja à minha promessa. E eu reagi pela minha promessa. Quantos de nós recebemos uma revelação que não é de Deus e a gente se cala com medo do outro reagir? Não tenha medo. Deus, ele te deu autoridade. Não tenha medo de fazer o que você precisa ser feito ali naquela hora, naquela situação. E se você falar amém, você vai estar selando aquilo dali, aquela maldição para sua vida. Isso vai atrasar o teu chamado. Não permita que ninguém atrase o seu chamado. Davi, ele não matou Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele entregava para Deus. Tem coisa na nossa vida que a gente vai ter que reagir. Tem coisa na nossa vida que a gente vai ter que se esconder do nosso adversário, sim. Mas tem coisa na nossa vida que a gente vai ter que abrir nossa boca e repreender o nosso adversário. Porque aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo. E se você selar aquilo dali e falar amém, você está selando a sua derrota. Então reaja pelas suas promessas. Saiba a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Mas reaja pelas suas promessas e sempre ouve a voz do Senhor. Porque é ela que firma o nosso alicerce. Amém? E aqui eu quero deixar uma palavra que vai dizer primeira reação de Davi para ele se tornar rei. Foi aqui em 1 Samuel 17, 49 e 50, que vai dizer, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedrinha. E feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Deus, ele vai facilitar a nossa vitória. Deus, ele facilita, mas ele também não abomina que a gente não venha fazer o que precisa ser feito. Como eu estava falando, a gente precisa reagir à nossa vitória, à nossa promessa. Então, quando tiver um filisteu gigante ao seu encontro, Deus, ele vai te dar estratégia. Davi, ele tinha 5 pedrinhas e uma funda. E bastou uma pedrinha e um alforje para Davi matar aquele filisteu na testa. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele homem, aquele filisteu, aquele gigante morreu por uma pedrinha na testa, Davi, ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça. Quando o nosso adversário vier a teu encontro, não esqueça de arrancar a cabeça dele. Mesmo que você já tenha matado ele com o que Deus te deu, não esqueça de tirar a cabeça do teu adversário. Isso tem tudo a ver com aquilo que aconteceu aqui na minha casa. O meu inimigo entrou na minha casa, veio de sapatinho de algodão, e aquela falsa revelação poderia me matar o meu emocional, machucar a minha fé. E não era aquilo que Deus queria para mim naquele momento. E eu tive que reagir. Então reaja pela sua promessa. Assim como Davi prevaleceu, se tiver alguém na sua vida que seja um filisteu gigante, derrote ele. Deus te deu autoridade. E Deus está te dando estratégia. Você que entrou aqui nesse vídeo, você não entrou de paraquedas. Deus está selando a sua vitória. Mas reaja à sua promessa. Eu não vou cansar de falar. Reaja à sua promessa. Porque o Senhor, ele está contigo para derrotar contigo esse gigante. Ele vai estar contigo. Anjos do Senhor vão te acompanhar. Ontem eu passei por algo muito lindo na mentoria e eu tive uma visão, né? Pode parecer loucura para alguns, mas eu sei o que eu tô falando e eu sei as experiências que eu tenho com Deus. Que eu tive uma visão de Jesus. Quando eu tive a primeira visão com Jesus, eu via Jesus com aquela sandália, era uma sandália de couro, uma sandália que vinha até o tornozelo de Jesus, e ele me dava a mão e eu senti o renovo. E eu chorei abundantemente. Irmãos, eu chorei muito, com muito temor. E faltou eu ser arrebatada, né? Mas eu me controlei porque não podia naquele momento. E ontem, na mentoria, o apóstolo ali orando, e eu tive a visão de Jesus, só que Jesus é diferente. Ele tinha linho no corpo dele, ouro no corpo dele, e era muito fogo. Era como se, assim, a lateral de Jesus, no caso, a moldura da visão que eu via, era carregada de fogo, era com linho, aquele pano de linho bonito, bem begezinho, bem bege claro, e tinha ouro
E quando ele falou comigo, ele estendeu a mão novamente, me puxou. Porque isso não anula, abobina não, irmãos, esquece abominar, não sei porque que essa palavra tá na minha cabeça. Não anula o que Deus tem pra mim, mas também não vai dizer que eu não vou ficar triste. E ontem eu estava tão desanimada, tão triste. Isso quer dizer que Deus, ele me ama tanto, te ama tanto, que se você parar um tempinho da sua correria para se render a Deus, ele vai te renovar. Mesmo que você tenha um chamado, você pregue, isso não vai isso não vai anular que você não venha ficar triste. Todos nós somos os seres humanos, não se cobre tanto. Se você está passando por isso, está passando por uma situação que você está fazendo a obra de Deus, e você está triste por algum motivo, se renda a Ele. Porque muitas das vezes a gente fala de Deus, a gente fala dos sinais de Deus, mas a gente mesmo precisa desse renovo. Então, se permita a você se render a Deus e ser renovado. Não só que pessoas venham ser renovadas pelo poder de Deus sobre a sua vida, mas que você também venha ter esse renovo de Deus. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos assim, com experiências, com palavras, pregações. Amém? Tudo que Deus mandar eu vou fazer aqui no YouTube. Então, curta esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreva. Amém? E coloque aqui a sua experiência no comentário e testemunhe sobre esse vídeo. Amém? Um beijo no coração de todos e shalom, a paz do Senhor.